Minha gente, meu povo, ei, psiu, olha aqui nos meus olhos. Vai começar o nosso programa, está começando agora e eu quero contar com a sua audiência dizendo muito obrigado desde já pelo empenho que você tem em ligar a sua televisão no canal 25.1 todos os dias e acompanhar a nossa programação. Obrigado a você na região metropolitana, em Fortaleza, em boa parte do interior, agora acompanhando também via YouTube. Eu estou vendo você olhando nos seus olhos agora, você assistindo aqui no nosso canal Olhe nos Meus Olhos, na TV canal 25.1, no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos e no rádio, aqui na Rádio Líder Gospel 98.3, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a que horas você vai estar vendo o nosso programa, porque fica salvo em on demand para você assistir no YouTube a hora que você quiser. O certo é que em mais uma oportunidade, em mais um dia, nós vamos receber os convidados que são os melhores, sempre junto com a gente, trazendo histórias que motivam, que inspiram, temas relevantes, debates que trazem a cultura, o conhecimento, a informação, a arte e além de muita emoção e muito sentimento, porque eu tenho certeza que você tem sido abençoado também com as histórias que são contadas aqui. Eu tenho feito esse programa com muito amor e já fui até parado na rua, alguém dizendo: Renatinho, parabéns pelo programa. Olha, eu tenho sido tocado quando alguém traz aquele testemunho, contando histórias de superação. Parabéns, eu tenho ficado muito feliz com isso e tem, assim, me dado mais força, vigor, fortaleza para continuar o nosso projeto de todos os dias. Diariamente, de segunda a sexta, aqui pertinho de você. No dia de hoje eu vou receber um amigo que eu trago ao nosso programa, que tem um carinho muito grande por pessoas, ama cuidar de vidas, ele é médico ultrassonografista, ele é médico especialista em saúde coletiva. Vou receber com uma salva de palmas o Dr. Tiago Salles. Seja bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Prazer, maravilha, meu irmão. Um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui olhando nos seus olhos e contar um pouco aí da história de quem é o Tiago, de quem é o Dr. Tiago, esse cearense tão grandão, tão diferente aí nos padrões. E eu quero realmente falar e tocar no seu coração e que a gente possa também olhar nos seus olhos. Muito bom. E falar um pouco do que a gente já viveu. Você traz essa leveza, você traz esse carisma, o povo que conhece você, quem já passou por um atendimento, sempre diz: Doutor Tiago tem um negócio diferente, rapaz, trata com atenção, cuidado, é novo. E aí alguém já disse: será que o doutor Tiago, esse tamanhão dele assim, ele é cearense, nasceu aqui? Eu disse que ia trazer ele ao programa e trouxe, e vai contar a história sem esconder nada, de onde surgiu, filho de quem, nasceu aonde, meu amigo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É bem interessante, eu sou cearense sim, cearense da Gema. É interessante que eu tenho um sobrinho que ele gosta muito dessa parte de história e ele estudou a fundo a história da família. Legal. Eu tenho uma historiadora também, uma prima historiadora, e realmente eles mapearam toda a estrutura da família. E por parte de pai tem um detalhe interessante, que o meu bisavô, ele era escravo. Rapaz! Ele era escravo e não tinha sobrenome, né? Ele realmente vivia ali na escravidão e ele era bem negro. Tá. E as pessoas apelidaram ele de albino. Olha. Então ele foi alforriado na lei ali do ventre livre, né? Fez parte da história. Primeiro momento da libertação dos escravos a nível de Brasil, que acontece no Ceará. Aconteceu com um pioneiro no Ceará. Tá. E aí ele não sabia o nome, não tinha nome nem sobrenome. E aí ele disse: bota aí Albino e bota Pereira, que era o nome de uma figura histórica ali na região do Quixadá, do Sertão Central. Uma das famílias ali de liderança. Ele disse: bota aí Albino Pereira. Então vamos lá, calma aí que agora essa história mexeu aqui. Já começou. A árvore genealógica, a história do Ceará, a história de libertação, de abolição da escravatura. O seu bisavô... O meu bisavô viveu isso, foi participou liberto, desse processo aí. Ativamente, né? Era um homem sem nome. Isso, parte de eu estar aqui passou por essa condição pioneira do Ceará de libertar os escravos de forma em 1884, né? Antes da lei da Princesa Isabel em 88. Quem conta essa história, falando da sua árvore genealógica, da sua história do antepassado, alguém tem alguma lembrança do biotipo, de como era seu pai, seu avô? Alguém fala como é que era? É interessante que ele era um negro, né? Eles falam que ele era bem negro, era pequeno e torto. E um detalhe interessante também dele, que é legal
apresentar aqui é que dizem que ele era o maior trabalhador da região. Olha. Se fala muito assim, quando vai roçar, quando vai capinar, vai capinando na ida e volta com a enxada descansando e faz a outra linha, né? E dizem que ele era diferente, ele ia e voltava sempre capinando, não descansava. Cabra macho. E atribuem que ele era torto porque realmente ele capinava. E um detalhe interessante dessa figura histórica na minha família é que ele morreu aos 92 anos e ele sempre dizia: eu quero que Deus me leve até quando eu não puder mais trabalhar. Paz. E aí a história conta que ele foi capinando, estava lá ajudando, ele bateu a enxada, quando ele foi puxar, ele não tinha mais força para puxar a enxada. Então ele morre no expediente de trabalho. De manhã ele começou a arar a terra, não conseguiu mais, deixou lá, deitou na rede e à tarde faleceu. Faleceu como escravo ainda? Não, já libertado. Já libertado, com 92 anos. Com 92 anos. Vitalidade, saúde, força, vigor. Ele recebeu a liberdade, chegou a morar no quilombo onde é ali Baturité, Sim. Né? Permaneceu na região do Sertão Central e fez família, né? Casou. Outro detalhe interessante, ele, escravo negro, casou com uma índia. Rapaz! Né? E na investigação de DNA, se observou que ela, na verdade, não era uma índia natural cearense. Ela tinha traços do Xingu, traços mais da região... Norte do Brasil? Norte e centro-oeste. Né? E também traços holandeses. Então a gente acredita que ela chegou ao Ceará meio que contrabandeada e ela também não tinha nome. Meu Deus do céu. Então eram 2 sem nomes, né? Olha, bem rapidinho, segura, eu vou colocar a vírgula. Atenção, gente, olha aqui nos meus olhos. É a primeira vez que eu escuto uma história parecida, ou parecida não, uma história contada dessa forma por um cearense que eu estou tendo a oportunidade de receber para trazer aí essa história de vida. Porque o que a gente percebe é que nos livros de história e em alguns livros de geografia apresentam, então, uma memória muito curta desse valor que tem da existência do primeiro processo dado da abolição da escravatura no Ceará. Então você está trazendo aqui, e quem gosta de história está indo nesse lugar. Quando você fala que ele não tinha nome e agora vai se relacionar com uma índia que de fato não era da região do Ceará, que deve ter vindo ali, talvez até contrabandeada, escrava também, rapaz, é uma história emocionante e eu acredito que depois disso deve ter um passo para surgir o nome, o sobrenome, era o Albino Pereira e ela, como era o nome? E ela virou Chicó Silveira. Rapaz. Também ela adotou um nome. Ela adotou um nome também de outra família lá da região, né? Então ficou lá o casamento do Pereira com a Silveira, iniciado a partir daquela geração. Né? E aí eles tiveram vários filhos, dentre esses filhos o Joaquim. E aí ficou o Joaquim Pereira. Né? Esse Joaquim Pereira, aos 7 anos, foi conseguido apresentar ele ao dono do Pereira. A família que tinha a terra, que tinha essa liderança ali. Sim, autorização, não é? Né? Para pegar a bênção. Aquela história, você vai conhecer o seu padrinho, o homem que aceitou receber, né? Nos receber como Pereira. Olha aí. E aí é interessante que esse Joaquim é o meu vô, ele tinha 7 anos na ocasião e foi presenteado com um livro. Um filho de escravo, liberto, recebeu um livro. Quando ele volta para a região ali onde eles habitavam, onde tinham recebido uma terra para cultivar, né, as outras pessoas brincavam com ele. Como é que esse cara arengavam, vai ler? né? No bom cearense, arengavam. E diziam... Tu não sabe nem ler, para que tu quer um livro? Rapaz, agora é impressionante essa história. E esse Joaquim, o meu avô, ele disse assim, eu não sei ler, mas o meu filho vai saber. Olha que legal. Né? Afirmativo. Afirmativo. Ele podia ser um homem cheio de trauma, né? E outra coisa, ele podia dizer assim, não, se for um presente do meu padrinho, né? Tem um valor, uma memória. Tem um valor para mim porque é um presente do meu padrinho, uma figura importante da região. Mas não, ele disse... Eu entendo o que é esse documento, esse objeto, e eu não sei ler, mas os meus filhos vão saber. Iluminado por Deus, você acredita, né? Acredito perfeitamente. E é interessante que a localidade onde eles se assentaram era Quixadá, como se fosse o grande Quixadá, onde hoje é Banabuiú. Porque Banabuiú também foi emancipado de Quixadá numa história mais recente, na década de 80. E esse lugarejo era ali em Quixadá. E o Joaquim se casou com a Etelvina e teve 12 filhos.
Na localidade tinham outras famílias, e aí o Joaquim, como era prioridade para ele, dentro dele, a educação, ele mandava uma das filhas para Quixadá, Olha aí. para o centro da cidade, para estudar. Ela voltava e ensinava todo o lugarejo. Rapaz. Então era a única menina do lugarejo que ia, aprendia, e ela tinha a responsabilidade de ensinar todas as outras crianças. O pensamento desse nobre homem era de ser um facilitador, um pioneiro, ajudando a quem não tinha cultura e nem oportunidade de estudar. Exatamente. Então aquela fala que ele disse, eu não sei ler, mas o meu filho vai saber, meus filhos vão saber, ele realmente levou a sério e foi como um propósito de vida. Muito bom. Então não era mais somente os filhos dele que estavam aprendendo uma instrução. Sim. Era todo um lugarejo, né? E aí é interessante que esse lugarejo era alfabetizado pela minha tia, né? Uma das filhas do meu avô, e nesse lugarejo recebeu uma visita de um missionário, que era o irmão Chico Henrique. Sim. O pastor Chico Henrique, saudoso pastor Chico Henrique, quem é de Quixeramobim conhece a história desse homem, já foi evangelizado ou tocado ou apresentado ao evangelho por meio desse homem. Você fala em memória ou ele está vivo ainda? Em memória. Tá. Faleceu recentemente e era uma figura viva da história do Quixeramobim, evangelizou toda aquela região. E ele chegou nesse lugarejo e no primeiro dia de pregação se converteram minha avó, a Etelvina, o meu pai e uma irmã. Olha aí. Né? No outro dia, os outros membros da família. Um missionário, né? Um missionário. E a minha avó adotou ele e ele passou meses ou anos lá evangelizando ensinando naquela região e adotado. Ele, na história dele, ele conta, ele casou com uma prima da minha avó, inclusive, veio a ter esse parentesco, né? E ele diz assim, eu me sinto como um filho da Etelvina e criou um laço realmente. Que legal. E tudo mais. Né? E isso, pessoal, é só a história da família do meu pai. Eu gostei aqui desse manuscrito traduzido e apresentado, sendo explanado aqui de forma muito alegórica e graciosa. Estamos somente aí, né? num preâmbulo aqui da história. Né? Eu vou contar um negócio para você aqui. Eu não tenho a história da árvore genealógica, ela da minha família assim tão bem contada não. Talvez seja filho de alguém também, neto assim de uma distância, né? Talvez tenha alguma coisa... Meu pai, minha mãe, mas aí eu vou dizer. E assim, quando parte toda essa história, essa memória aí, vocês... Quando é que vai chegar esse conhecimento? O pai de vocês ali já começava a contar a história da vida do escravo que agora recebia a sua carta de alforria para viver uma vida. Então, o pai trabalhava com vocês falando sobre isso? Eu acho que... Antigamente, né, era bem mais fácil se sentar ao redor de algo, de uma fogueira e conversar e contar as histórias. E vinha a história, principalmente do Albino, se falava muito isso, que ele era conhecido na região por ser muito trabalhador. Né? E esses marcos que eu estou trazendo aqui acabaram sendo realmente folclóricos na região. Muito bom. Né? Porque era assim, essa minha bisavó, ela era uma índia sem nome e dos olhos verdes. Olha. Então era uma mulher que chamava a atenção na região, diferente. Né? E diferente de tudo, porque tinham os brancos e tinham os negros, né, que estavam sendo libertos ali e chegou essa figura exótica, vamos colocar assim. Perfeito. E aí tem todo esse movimento onde vão ser assentados, né, esse apoio a várias famílias. Imagine no Sertão Central, que hoje é inóspito, hoje é difícil viver no Sertão Central. Imagine naquela época eles, sim, quando a gente fala sem nome, né, é muito além do não ter parentesco. Claro. É realmente solto no mundo. Não saber quem é, não tinha um registro, não tinha um fator que dissesse que veio, que nasceu, da onde. E assim, eu vou recorrer a quem? Não tem ninguém. Não tem qual é a herança, né? Eu sou herdeiro de quem? Em torno de uns 30, 40 anos, pronto, você tá solto. Agora você é dono de si, você vai construir sua história. É isso. É um negócio... Fora essa alegria de nós termos na história do nosso país esse marco, né? Para o indivíduo que foi solto, é um trauma, né? Ele, de certa forma, ele tinha uma casa, ele tinha um certo amparo, se ele adoecesse, de certa forma, tinha um regramento, e de repente, pronto, vocês estão soltos. Agora vai viver. Vocês estão livres, né? É uma liberdade meio amarga. Sim, você está livre, vá ali para aquele sol quente e fique livre. Né? Você está livre para fazer só aquilo que você fez durante toda a sua vida como escravo, porque não tem, eu vou recorrer o quê? Se eu não tenho habilidade, não tenho, não é?
Difícil. Aí, por exemplo, se fala muito daquela história da manga com leite, né? Sim. Aí, só raciocinando, Tá. se criaram essa história que faz mal porque eles tinham uma mangueira cheia de mangas e eles poderiam comer as mangas, quando ele sai daquela fazenda que tem uma estrutura de água, Sim. de irrigação, ele vai pro sol quente, nem a manga ele tinha mais. Rapaz, Se você parar pra pensar, ele tinha que o quê? Caçar para comer ali naquele dia. era o instinto de sobrevivência. É, total. Ele chegou lá, ele sabia cultivar, mas ele já morava numa estrutura, por mais que fosse precária, tinha parede e tinha teto. Quando diz assim, tá livre, ele vai dormir onde? Rapaz, é doideira demais. Ele tem que sair começando o barro ali, nem água tem naquela região, para construir uma casa. Que a casa é feita de taipa, como você fala, né? Né? É assim, foi livre. Quando a gente olha o coletivo, é lindo e até atrasado, vamos colocar assim. Mas quando você diz do indivíduo, é traumático. Né? Total. E aí eu acredito que essas histórias, né, foram passadas de forma bem mais fáceis. Eu convivi com o tio, que era um pouco mais velho que o meu pai, que ele conheceu esse meu avô. Sim. E ele dizia, contava relatos do albino escravo que ele presenciou. Então, realmente é uma história viva, né? E acabou sendo mais fácil de ligar. Rapaz, eu estou aqui pensando um monte de direito que tinha essa família que estava sendo criada, porque a Índia, pertencente de um lugar que não sabia de onde era, o escravo, que agora ia ter a oportunidade de ser livre, para começar uma vida num lugar muito difícil. Muito difícil. E chegar hoje a família e ter essa oportunidade de contar, relatando aqui o passado. Traumático, né? Não é normal. É interessante, aí vem, né? O meu pai, ele vem aos 18 anos para Fortaleza, né, nesse contexto de seca, de muita dificuldade, e vem para Fortaleza. Ele gosta muito daquelas músicas do Luiz Gonzaga, Sim. o Bodocó, e ele literalmente ele veio com uma trouxa de roupa, com uns nós, e veio com a roupa. O que é que diz essa música do Luiz Gonzaga? Vocês sabem? O Bodocó eu já ouvi, mas dá para frasear? Não é para cantar não, que você... vai acabar a audiência. Mas conta o que de vai história. Vai cair a audiência. Não, agora me foge. Pois é, eu também, eu já ouvi falar dessa expressão aí, Salgueiro, né? a Bahia. Não, já não era o maior, outro trecho. Outro trecho aí do Luiz Gonzaga também. Juazeiro, nananina. Deixa pra lá, que aí passou agora. Mas é a trouxa, né? Sim. Nem mala tinha, né? A grande questão é essa, ele veio como um pioneiro, veio desbravar. E aí conseguiu. Aí um outro detalhe legal da minha família é que o primeiro emprego mais formal, meu pai cavou poço, fez várias tudo que estava à mão para conseguir alguma renda, né? Mas ele conseguiu um emprego numa fábrica de confecção, ali perto do Bavião, na região do Montese. Sim. E aí foi bem interessante que o meu primeiro emprego como médico do trabalho foi numa fábrica de confecção. Olha aí. Né? E aí, quando eu me vi lá, eu digo assim, nossa, que honra. Só em estar lá, no meu entendimento, eu já estava honrando a história do meu pai, né? E eu sou o 6º filho do meu pai. E é interessante que ele pediu para os 5 filhos antes de mim, né, para ser doutor, né? Aquela coisa da família. Eu quero ter um filho médico. Quero ter um filho médico, quero ter um filho advogado. E ele pediu para os 5, nenhum dos 5 tinha essa aptidão ou esse desejo, e para mim ele nunca pediu. Eu acho que ele meio que desistiu. Tá bom, cada um seja o que quiser, né? E aí eu me tornei o primeiro médico da família por parte de pai e por parte de mãe. Né? Um homem que saiu dessa história aí, desse contexto de sertão central, sem perspectiva. A minha mãe também tem uma história, minha avó materna é do Acarape. Toda aquela região ali, né? Próxima, né? E se encontraram em Fortaleza. Né? E aí eu fui o primeiro médico, tanto por parte de pai como por parte de mãe. É até uma coisa interessante que muita gente pensa que médico é filho de médico, sim, neto de médico, né? Vem de gerações de médicos. Muito bom falar sobre isso aí. Mesmo que assim, eu digo, não, eu sou o primeiro. O primeiro médico da família, quando o pai com muito sacrifício tocava, não é, o estudo com muito valor, com muito empenho, fazendo questão de dar um futuro promissor aos filhos. E o meu pai, ele pegou essa mesma ideia do pai dele, do Joaquim, do livro, daquela história, né? E ele valorizava muito a educação. É interessante que ele dizia assim, não, meus filhos vão estudar nos melhores colégios. E a gente não tinha condições, às vezes ele não conseguia honrar com o pagamento da mensalidade, mas ele dizia, mas eles vão estudar lá.
Aí acumulava. Para vocês terem ideia, eu cheguei a acumular 8 meses de débito no colégio, de mensalidade escolar. Se a gente fala em 13 meses, né, que tem a matrícula mais 12, né, eram 8 meses. É intrigante que naquela época não existia essa coisa de direitos humanos, de bullying, nada não. E eu não vou citar o nome do colégio, mas o fiscal entrava na sala e assim, o aluno Thiago de Paiva Salles precisa sair porque está devendo o colégio. Que isso? Era assim. Né? Antigamente não tinha... Não tinha um filtro, não, para mediar aí eu só o emocional da criança. Eu só pegava minhas coisinhas e saía. Você tem essa memória viva? Tenho. Era, às vezes envergonhava, porque diziam a causa, né? Diziam, Thiago vai sair porque... Não era só assim, o aluno Thiago, por favor, vem aqui. Tá chamando, não. Vou chamar aqui a lista de alunos que estão em ideia. Fulano, se levante e sai. Rapaz, eu acho que... Deixa eu olhar para você nos seus olhos aqui. Ei, olha aqui para mim nos meus olhos. Ao vivo nós estamos pelo rádio, TV, no YouTube. Na TV é o canal 25.1, no YouTube aqui no canal Olhe nos Meus Olhos. E no rádio, aqui na Rádio Líder Gospel 98.3. Obrigado pelo carinho da audiência, minha amiga. Obrigado pelo carinho da audiência, meu amigo. Dizer a você que eu me sinto muito completo aqui, muito abençoado em saber que você nos dá a oportunidade de chegar pertinho de você e levar sempre uma mensagem de fé e de esperança. Abraço a você em Fortaleza, no interior, na região metropolitana, no mundo e no planeta, onde tiver um ser vivente com internet, consegue nos assistir através do YouTube aqui. O programa de hoje está sendo muito especial, como todos aqueles que sentam aqui e batem um papo com a gente. Mas eu acho que você nunca tinha visto uma história parecida com essa, não. E se eu fizer uma pesquisa aqui, doutor Tiago, no programa de hoje, procurando um neto, um bisneto, um tataraneto de um escravo, vai ser difícil até encontrar. Ou alguém assim, não, fulano e tal, que tem aí um parente índio. Tudo bem, talvez encontre com mais facilidade, mas não um índio tão miscigenado, uma Índia tão miscigenada como essa, que de fato a sua origem, talvez ainda desconhecida quando do centro-oeste para o norte ali, ou então veio através de um contrabando, não é? De seres humanos. Também. É uma história muito forte e agora chega no ponto onde seu pai, já depois de ter aprendido, escutado a história do bisavô falando, vai vivenciar uma luta muito grande que é sustentar uma família. Casa, um guerreiro, vai sustentar uma família dando oportunidade de construir o melhor caráter nos filhos, investindo na educação. Por que eu estou chamando a atenção? Fazendo esse prenúncio aqui, essa apresentação para todo mundo. É porque tem gente que reclama muito da vida. Mas reclama com tanta facilidade. Por exemplo, no dia de hoje, agora, nessa hora, quem está nos acompanhando, talvez tenha um motivo para reclamar. Assim, no seu entendimento, claro. Mas é porque eu, assim, estou vivendo uma situação que está faltando alguma coisinha. Tem gente que está passando por situações mais terríveis do que a sua. Pode ter certeza. Eu disse para alguém esses dias agora e disse, você não sabe o que é a dor de uma pessoa que está no leito, no IJF, que é um hospital de grande atenção médica aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, ou numa rede que você conheça, na sua cidade aí, vivendo a linha do perigo entre a vida e a morte. E aí o médico já tenha chegado para alguém dizendo, não tem mais jeito, só Deus pode fazer. Agora é só Deus. E é nessa hora que Deus se manifesta para fazer acontecer o grande milagre. Eu estou querendo dizer para você que por mais que você esteja vivendo um dia muito difícil, tem jeito. E vai dar certo. Olha o garotão que está vivo aqui, cheio de vida, Dr. Tiago Salles, pode contar muito sobre essa história que emociona quem está do outro lado. Então vamos lá, agora o seu pai, investindo todas as forças, vai ter o primeiro médico da família, você, já passou por problemas um bocado. Né? Eu vou até voltar, Sim, fica à vontade. Já que você colocou essa questão, quem tem acesso à Bíblia acaba vendo várias histórias sobre os improváveis. Sim. Né? Sobre, por exemplo, Ana que não conseguia engravidar, Perfeito. Que chorava aos pés de Deus e Deus atende e ela tem então Samuel. E Samuel passa a ser uma figura muito importante para todo o povo, né? Diante de uma questão improvável. E eu costumo dizer assim, eu sou um desses improváveis, né? Minha história não está lá na Bíblia, mas eu sou um desses improváveis. É interessante que o meu irmão anterior, né, o quinto filho do meu pai, minha mãe fez a ligação das trompas, né, como fala, fez a laqueadura tubária e não existia mais a expectativa de filhos, né? E aí para o casal não havia mais plano para os filhos, mas para Deus ainda tinha. Deus estava trabalhando, né? Aí toda hora. Então esse grande mistério. E aí quando minha mãe se viu grávida, uma mulher
na mentalidade, já com a gravidez, com o planejamento familiar resolvido, sim, e laqueada, né? Ela até nem acreditava que estava grávida. Sentia algumas coisas, mas assim, não é que eu tô ligada, né? E aí, mas Deus tinha esse outro plano. E aí a minha família é cristã, né? De avós de berço, como eu já contei ali no Sertão Central. E aí sempre tinha aquela coisa, Deus tem um propósito. Forte. Né? Então, existem os planos dos homens, existem os planos de Deus. Algumas vezes estão alinhados os planos dos homens e os planos de Deus, mas algumas vezes não. Né? Forte. Mas o plano de Deus é soberano e ele age como ele quer, né? E então ele vem aí o nascimento improvável, né? De um filho que eu não digo que eu não era desejado, né? Mas era improvável, né? Era dentro de um planejamento humano. Quem vai nascer agora, depois de laqueada as trompas, é você? Isso. Aí eu pensei que era o teu irmão. Não, você nasce certo de que não viria mais filho. A programação familiar não tem mais. Não tem mais. Então não tem mais ninguém, tá fechado aqui a porteira. Opa, peraí. Aí Deus, deixa eu fazer do meu jeito aqui. É isso. Não, eu tenho este meu projeto, precisa nascer nessa família e dar um jeito. Olha que doideira que nós estamos falando aqui, é muito forte isso aqui. Tá servindo para alguém do outro lado. Com certeza. Mulheres, né? Homens, pais aqui, que formam uma família na tentativa. Eu tô olhando para você, viu, minha amiga? Eu tô olhando para você nos seus olhos. Essa mensagem não foi outro convidado que veio aqui, foi o Dr. Tiago que veio falar dessa história que eu não sabia. E aí tá dizendo o seguinte, tem gente que tem vontade de ter um filho e não consegue. Deus tem uma hora certa para isso. O diagnóstico médico talvez já seja dado. Alguém já disse, não, mas tá ali, não quer. Quando Deus quer, Deus faz. E quando você está vivendo esse desejo, essa vontade que Deus não permite hora nenhuma, também foi a vontade de Deus, que Ele que governa todas as coisas. Né? Eu fico pensando aqui como é agora você sabendo dessa história, sua mãe contando e dizendo, meu filho, você nasceu quando não era para ter nascido mais. Isso, é um improvável de verdade. É um improvável, e aí vem aquela responsabilidade, para mim uma curiosidade, né? Quando é muito interessante, é fácil, e eu como ultrassonografista eu fazia muito exercício, né? É um bebê, é um menino, aí eu jogo para a mãe, qual o seu desejo para essa criança, né? E aí um desejo de mãe, eu quero que ele seja o presidente, eu quero que ele seja um homem de muito respeito, né? Então a mãe joga lá para cima aquelas expectativas. E aí, eu quero trazer para você que o mais importante, pai e mãe, não é você pensar na expectativa que você tem para aquele bebê. É se preocupar em descobrir qual a expectativa que Deus tem para aquele bebê. Muito bom. Né? Porque assim, antes dele existir, antes dele ser uma matéria na barriga da mãe, no ventre da mãe, ele foi um projeto da mente de Deus que ele elaborou com muito carinho e com muito critério. Forte. Então, Deus ele já me tinha no seu coração e ele queria colocar naquele momento, né, embora a decisão dos homens tenha sido ali da laqueadura de algo que a medicina acha louco, né? E aí Deus disse, não, vai ser esse meu projeto. Essa é a minha loucura aqui que eu vou fazer e vai salvar muita gente. Esse meu projeto precisa vir agora. Então, pai e mãe, casais, vocês que estão aí com essa intenção de ter um bebê, se liguem nessa questão, porque um filho não é para satisfazer o seu desejo, né? Tem mãe que diz assim, é porque eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, eu só vou ser completa quando for mãe, né? Se você mudar, primeiro passo para engravidar, dica do doutor para engravidar. Atenção, gente, olha aqui, ei, você aí, atenção, se tiver, olha nos meus olhos. Desse jeito, se tiver alguém para anotar, anote para fazer um corte, um reels, um shorts aqui, vai lá porque é forte. Quer engravidar? Tá aí o doutor para dizer. Dica do doutor para engravidar. Se você quer engravidar, se alinha aos propósitos de Deus para sua vida, que isso vai acontecer. Procure saber qual é o plano de Deus para aquele fruto daquele relacionamento, daquele matrimônio, que Deus vai honrar e vai lhe entregar o bebê dentro de um projeto dele. Muito bom. Aí você vai ter um filho como Moisés, que nasceu da família correta, perfeito, na época correta, que houve uma ameaça de morte, que foi colocado num cesto e que no final das contas chegou na filha do faraó. Sim. Então, se você quer ter um filho, ou se alinhe com os propósitos de Deus para a sua vida. Muito simples. E eu tenho histórias, relatos bem interessantes. Eu vou dar um parênteses aqui. Fica à vontade, doutor. Vou quebrar tudo. Essa conversa tá forte aqui, hein?
Teve uma vez uma paciente, né, que ela, inclusive, tinha uma história interessante. Ela tinha pensado em suicídio, uma outra improvável, tinha sofrido muito na infância, se viu grávida, né? E isso é uma paciente minha de longo prazo e eu acompanhando todo esse momento. Esse resgate da morte, a alegria da gravidez. Muito bom, resgate da morte, forte. E ela senta de novo no meu consultório chorando e diz: doutor, eu perdi o bebê. E aí veio toda na cabeça, vai voltar, ideação suicida, e toda aquela questão. E eu disse: como é que está a sua mente? Aí ela disse: doutor, eu não sei por que Deus permitiu isso. E é interessante que eu trouxe para ela exatamente isso que eu trouxe para você. Qual o propósito de Deus na sua vida? Quando a gente está na dor, a gente não faz ideia, só dói, só dá vontade de chorar, de gritar, de desespero. Verdade. Às vezes dá um desejo de um colo, você só quer um colo, né? Mas eu vim com essa palavra. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Muito forte. É muito interessante que eu entendo que naquele momento o ambiente de consultório físico, ele passou a ser espiritual. Sim. E o entendimento dela passou a ser espiritual. Uau, aleluia. E olha ali, no meio da dor, uma mulher com o diagnóstico de um aborto, o outro médico dizendo: é melhor não engravidar de novo, porque você pode ter outra frustração dessa. E ela disse: eu acho que é porque eu não estou casada no religioso. Olha o entendimento dela. Ela antes ficava pensando: por que é que Deus permitiu isso? Né? Deus não é mau, Deus não é malvado, perverso e quer ver a gente sofrer. Mas ela entendeu: poxa, eu acho que eu não estou completamente alinhada com o projeto de Deus para a minha vida. Deixa eu segurar aqui o senhor, por favor. Rapaz, eu não imaginava que nós íamos caminhar por esse lugar. Rapaz, mas tem muito tema para falar dos mais diversos. Tem. Né? Dentro da especialidade, da sua história, do livro. Você tem um livro escrito, não é? Tem muita coisa. A gente podia caminhar por tudo, mas você está falando o seguinte, do propósito de alinhar-se à vontade de Deus. E é para todas as áreas da vida do ser humano. Não é só para ter uma gestação feliz. É para tudo. É no início. Se está desalinhado, fora do trilho, fora da rota, fora do padrão, vai viver uma vida em anomalia, uma vida diferente, uma vida destruída. Mas se alinha ao propósito, ao projeto de Deus, se coloca. Eu estou olhando para você, é com você que eu estou falando. Se está dentro desse propósito, está dentro desse lugar, pode ter certeza que Deus se responsabiliza para te conduzir em plenitude, no lugar de paz. Eu estou feliz e pode continuar, porque abriu uma chave aqui para as pessoas colocarem a casa em ordem, a vida em ordem e viver uma vida em paz. E vida plena e com propósito. Né? Então, essa menina entendeu espiritualmente a questão e ela disse... Ela saiu com a resolução: eu preciso me alinhar com o projeto de Deus. Sim. E marcou o casamento, casou, ela é católica, pegou a bênção com o padre, Sim. casou, fez todo o coisa. E ela tinha ainda, dentro da dor, da humanidade, né? Ela disse assim: não, mas o médico especialista falou para eu não tentar engravidar. Aí eu disse: olha, eu não vou me meter na conduta do colega, mas eu entendo que o que lhe impedia já não existe mais. Uau, aleluia. Né? E aí eu disse: não vá tentar. Eu disse, né? Eu não vou meter na conduta do colega, mas só não se previna. E aí no outro mês ela engravidou, pouco tempo depois, né? Já alinhada, engravidou, tem uma filha. Aleluia. E depois já teve um outro filho, né? Inclusive eu conversei recente com ela e disse: tá ótimo, estamos todos bem. Né? Então, Deus fez nova todas as coisas. Sim. Né? O grande foco é se alinhar. Perfeito. E não se comparar. Cada pessoa tem um propósito, tem um projeto e tem um caminho, um trilho para percorrer. Você se comparar, você vai se desgastar. Você vai querer viver a vida do outro e não vai viver a sua. Você sofre duas vezes, né? Você precisa entender quem é você. Tiago Salles, doutor Tiago Salles, é um evangelista, pregador, facilitador, levando a afirmação de Deus para a sua vida no processo e no propósito de alinhamento espiritual para ter uma vida poderosa. Aqui é um improvável que está contando a história de vida. Desde o seu começo, quando não sabia nunca que estaria um dia sentado nessa mesa, porque verdade. Também não sabia do projeto de Deus sobre tudo isso. O Salmo 139 ou 129 agora, eu gosto muito, acho que o 139. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Mas você não vai ler ele todo aqui, não? Não, é rapidinho aqui. Ela é curtinho, curtinho. Deixa eu só ver aqui.
que vai dizer que no ventre eu fui formado, lá no versículo 17 a 18, pois possuíste minhas... Está aqui, ó, versículo 12 do 139, diz: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. No versículo 13, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Ó, no versículo 14, eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais continuação foram formadas, quando nem ainda uma havia existência. Rapaz. Eu acho legal, você acabou de ler um texto bíblico, eu vou reler esse texto fazendo uma alegoria, e aí quem já está nos acompanhando vai entender plenamente o que eu falei. Né? Se você imaginar uma construção, nós estamos agora aqui numa construção de alvenaria. Essa construção, um dia, foi somente um plano na cabeça de alguém. Perfeito. Né? A gente tem a figura do arquiteto, por exemplo, que ele começa a rabiscar e diz, acho que eu vou fazer uma sala tanto por tanto, de pé direito com uma parede de tanto, o teto vai ser coberto com valterrano, vai ser assim, 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 rebocado. E ele planeja tudo aquilo na mente dele. Aquilo nunca existiu. É o que tem os versículos construindo aí. E aí depois ele entrega para um executor, e o executor faz com que o planejamento, que antes era na cabeça, virou rabiscos num papel, se concretize de forma material. Aleluia. Né? Então é isso que eu acabei de falar. Antes de você existir, Deus já tinha um plano muito poderoso na sua vida. Era na mente dele, ele mesmo executou. E até ali é tudo perfeito, porque é a mente perfeita de Deus na execução perfeita de Deus. Aleluia. Colocado num ventre que aí passa por conta do pecado, a imperfeição. Então pode vir doenças, pode vir alterações, né, por consequência ali dessa questão do pecado. Mas dentro da estrutura existencial, você pode se ligar ao propósito de Deus e acessar todo o planejamento que ele tem para a sua vida através da Bíblia. Manual. Né? O manual. Da vida, então, né? A forma de você acessar... Poxa, eu queria saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Lê a Bíblia, que lá vai ser revelado a você o passo a passo de tudo aquilo que você precisa saber para viver as dificuldades. É até bom um parênteses, porque é para viver as dificuldades, os dias bons e os dias ruins, né, que vão ter na vida de qualquer pessoa. Uma coisa boa é se consultar com o doutor crente, rapaz, porque o médico aí não é daqueles que, assim, tem alguns que, além de muito frio, não crê em nada e deixa a pessoa do lado, assim, né, triste. Eu já acompanhei uma pessoa um dia que, se não fosse a fé dessa pessoa que estava sendo consultada, ela teria caído, porque foi muito triste. Né? E aí esse sentimento de clarificação de entendimento através do Espírito Santo é muito forte. Parabéns. Vamos aqui, segura aí que você vai contar mais. Ó, eu vou fazer uma chamada aqui do nosso apoiador. E no rádio 98.3 aqui na Rádio Líder Gospel, nós estamos desejando a você um dia maravilhoso, que você seja muito abençoado, muito abençoada. Eu tô vendo você agora na sua casa aí fazendo, cortando o cheiro verde, cebolinha aí para fazer o almoço de logo daqui a pouco. Tô vendo você. Agora no rádio você tá me ouvindo e eu tô vendo você aí preparando tudo. Ó, coisa boa. E é bom, e é especial. Cheirinho de feijão já tá quase pronto. Você agora no YouTube tá assistindo 1 hora, mas aqui na TV também nos assistindo. Obrigado pelo carinho. Eu vou chamar um parceiro que eu indico e recomendo para quando você pensar em comprar um carro, seminovo, novo, nacional, importado, utilitário, você ter essa loja como sua parceira, amiga. É uma loja cristã, é uma agência de vendas de carro, uma revendedora de carro que vai te ajudar em tudo, desde fazer o recebimento do seu carro com a melhor avaliação do mercado. O seu carro será melhor avaliado na Visão Veículos. Não adianta, em outro lugar você não vai encontrar a avaliação que você tem na Visão Veículos. Atenção, a facilidade de encontrar os bancos para te dar uma mãozinha e ajudar você na hora de financiar o seu carro, além de também ter condição de pagar de forma parcelada a entrada principal no cartão de crédito, tudo isso e muito mais aqui na Visão Veículos. Eu quero chamar o VT e eu volto já já com você e com o Dr. Tiago Salles, contando muito sobre saúde, medicina, fé e alinhamento para a sua vida espiritual. Vamos que vamos, e o intervalinho é curto, eu volto já.
Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Óleo dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, é isso aí, Visão Veículos. Alô, meu amigo Fábio e toda a família. Olha, vai lá, eu tenho recebido um feedback muito especial dos amigos que têm chegado ali. Tem dito, Renato, olha, a atenção da Visão Veículos é demais. Eu comprei um carro, estou muito feliz. O pós-venda foi muito bom. E é isso que acontece quando a gente se coloca na disposição, de fato, de promover situações de segurança e tranquilidade. É isso. Então, na Visão Veículos, você vai encontrar o carro dos seus sonhos, que será uma grande realidade para a sua família, em uma condição muito especial. Estou de volta com o Dr. Tiago Salles aqui. E você que sintonizou agora o rádio, a TV ou no YouTube, aonde você estiver, sabe que no YouTube você pode assistir voltando lá no começo, separando aquela parte para ouvir mais uma vez, na TV em única apresentação e uma reprise. Pode ser que apareça no domingo essa reprise, não é? Para que você assista mais uma vez. Ou aqui no rádio, aparecendo, tocando para você em única apresentação também. O que eu vou chamar atenção para esse nosso momento, que nós vamos caminhar para o final, já temos 37 minutos de programa, muito bom esse bate-papo, é que o Tiago, bisneto de um ex-escravo, de uma Índia, filho de um pai trabalhador que dá oportunidade aos filhos em construir um futuro promissor, se destaca na medicina como médico, filho de Deus e tem muita fé, vivendo experiências do consultório, não é? Onde Deus tem levado você para também ser útil em uma palavra de esperança, a vida continua e você não para. Tem um projeto do livro, tem um projeto político e tem muitas andanças também, não é? Tem muitas viagens aí, muita atenção. Queria que você contasse um pouquinho. A gente, na verdade, encerrou o bloco anterior com um parênteses, né? Eu queria fechar o parênteses e voltar um pouco sobre essa questão do improvável, porque meu pai não tinha condições de pagar, o colégio era caro, ele tinha essa intenção de ser um dos melhores colégios de Fortaleza, e aí, por vezes, o fiscal chegava, vou aqui ler a lista dos alunos inadimplentes e precisam se retirar. E chamava e saía. E é interessante que todos os alunos, né, não era culpa da gente, tá? A gente saía, isso eu tô falando, eu tinha 11 anos, né, pra você ter uma noção. E aí todo mundo aproveitava, né? O menino de 11 anos que saiu, tem um corredor todinho pra eles, eles saíam correndo, gritando e iam brincar. E aí eu ia para a sala do coordenador, do diretor, e dizia assim, aí ele perguntava, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu dizia, não, é que eu queria voltar para a sala, que eu queria estudar. Eu saí porque meu pai não conseguia pagar, mas eu queria estudar. E aí isso chamava a atenção do diretor. Rapaz. Né? E ele disse assim, tá bom, eu vou dar 2 meses para você, vou dar 1 mês para o seu pai tentar pagar, mas eu tô vendo que você realmente tem interesse. Né? E isso percorreu por muito tempo, eu estou falando aí de 11 anos, mas até os meus 15, essa dificuldade de pagar eu nos colégios. E eu ia pro diretor, saía da sala, ia pro diretor e pedia para voltar. Seu pai conversava dentro de casa, dizendo, filho, nós estamos em atraso. Tinha esse papo? Tinha, a gente tinha total entendimento. Você já ia pro colégio sabendo que estava a situação bem difícil? Sim, e não deixava de ir, nem ele deixava de levar, sabendo, né? Aí eu... Tinha escassez, tinha um limite, mas você estava focado no que você queria. E assim, por momentos de vida mesmo, era um outro grande ensinamento do meu pai, esse ensinamento já mudo, digamos assim, por gestos, né? É que a gente realmente
não tinha provisões, né, na despensa, zerado, pouca coisa, pouquíssima coisa, e ele sempre dizia assim, o meu pai é sempre muito, muito alegre, muito, muito positivo, muita fé, é um grande marco dele a fé, e ele dizia assim, eu vou ali fabricar dinheiro. Uau. Ele saía de manhã, a gente tinha só a bolacha e o café, às vezes uma margarinazinha, e não tinha a mistura, não sabia o que ia comer no almoço ou no jantar, e ele dizia, eu vou ali fabricar dinheiro. E aí, na ocasião, ele fazia despacho, fazia a parte de documentação, corretagem de imóveis e tal. E aí voltava, na época, você imaginar ali no começo do real, 94, ele voltava com R$10, com R$50, que aí dava a provisão ali. Então, a gente nunca passou fome, nunca passou, nunca pulou uma refeição por não ter. Né? O maná de cada dia estava sendo dado. Estava sendo dado. Dentro do limite. Dentro do limite. Mas o guerreiro saía para fabricar o dinheiro. Eu posso dizer também outro testemunho que era literalmente como se fosse um maná. Era como se ele recebesse só o do dia. O suprimento. Do dia, mas quando chegava na sexta ele recebia o do sábado e o do domingo, né? Que era o maná, você for lá ver a história, Rapaz. Né? O maná é uma coisa fantástica, porque era o mesmo item que caía. Sim. Né? E se eles guardassem para outro dia, apodrecia. Mas se eles guardassem da sexta para o sábado, aquilo não apodrecia. É algo realmente sobrenatural. Então, a gente experimentou esse passo de fé. Eu, muito jovem, não entendia. Né? Eu só entendia que não faltava. Né? Mas agora, revendo, eu via a força do meu pai, né? De não deixar, a provisão de Deus de entregar. E de manter, é como se fosse assim, na vida a gente vai ter momentos de deserto, vai ter momentos que você precisa realmente ficar mais contido, esperar passar, né? E depois Deus vai honrar e vai dar outras circunstâncias. Então eu consegui me formar ali no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio com muita dificuldade. Quando eu passei no vestibular, eu entendi que eu precisava honrar esse diretor, porque ele fazia algo que não era correto, digamos assim, não era padrão, não era comum, previsto. Se está devendo, não pode usufruir daquele produto. Né? Ele quebrava o protocolo, ele saía do normal. Isso. Né? E aí eu fui honrar, e é interessante que na história de vida desse diretor, ele tinha até uma história trágica da morte precoce de um filho. Né? E aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu quero lhe agradecer, porque hoje eu passei na medicina, passei no vestibular, e muito graças ao seu coração. Uau, sensacional. Né? Porque ele poderia realmente ter cumprido o regulamento e eu não estudar. Sim. Ou até me excluir. 6 meses de inadimplência, não dá pra matrícula cancelada, procure outra escola. Né? E ele me segurava. Ele nunca... Cara, que forte. Fantástico. E eu fui lá e honrei e digo, olha... você faz parte dessa minha trajetória de sucesso agora. Do meu sucesso, você faz parte. Né? E aí o colégio gravou, inclusive, legal, teve uma coisa, cara, porque eu queria honrar. Foi muito uma coisa minha de realmente de honrar. E aí... chegando na faculdade, eu tinha muitos débitos, né? Mas já não débitos financeiros. Eu passei na faculdade pública. Mas de toda essa bagagem, do meu bisavô escravo, do meu avô com o livrinho dele, né? Da força do meu pai, enfim. E tinha muita gratidão a Deus e entendia que eu precisava falar de Deus na faculdade. Que legal. Não dava para perder tempo com bobeira. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na faculdade, que eu vi todo aquele cenário, vários jovens, muita gente, aquela efervescência de alegria. E eu disse assim, Deus, muito obrigado, porque agora eu tenho 6 anos para falar do teu amor para todas essas pessoas. Que doideira, glória a Deus. Para 74 colegas de sala, para 200 e tantos pacientes internados, para 100 e tantos professores. Muito bom. Enfim, de levar o evangelho, o que Deus tinha queimado no meu coração para tanta gente. E aí eu entendia que o propósito de Deus na minha vida é cuidar de pessoas. Muito bom. E avançando um pouco na minha trajetória, né, eu me especializei em saúde coletiva. Sim. Esse entendimento de que a gente pode cuidar de mas também pode ter ações que vão cuidar de muitos, ações que vai cuidar aí de um grande número de pessoas. Eu atuo em uma empresa, né, atuei em uma empresa que ela era 25 mil pessoas, né? Pra gente ter uma noção, é como se eu fosse um secretário de saúde de um município. Sim. Até maior do que municípios aí, de alguns municípios. Então eu era responsável por planejar a saúde de 25 mil pessoas, o que é que
o que é que pode acontecer de ruim, de acidente, de doenças graves, de doenças crônicas. Uma mega responsabilidade também, né? Isso. Então, todo esse cenário. Porque é um plano de ação que você desenvolve para que, de forma antecipada, o sinistro, né? As Exato. mazelas, pestilências e outras coisas mais. Né? Quando a gente fala em saúde coletiva, a gente pensa assim, um pai ou uma mãe sempre diz assim, meu filho adoece muito. Sim. Ok, tem o drama familiar ali, mas quando a gente fala assim, em janeiro a março, muitas crianças vão adoecer, vão lotar as emergências, vai sobrecarregar o sistema, vai aumentar o consumo. Então, alguém precisa estar olhando para isso assim, então em dezembro a gente já precisa começar a juntar itens de insumos, porque quando começar a chuva, janeiro vai ter muita criança e diarreia. Então a gente precisa ser planejado, né? Então a saúde coletiva ela tem esse olhar mais amplo do movimento do adoecimento das pessoas. Se a gente pega 10 pessoas adultas, a gente já precisa pensar que alguns deles vai adoecer de pressão alta, alguns vai ter um infarto, alguns vai ter um... Né? Então tem todo esse cenário de planejamento. E aí veio... eu estava uma vez, é um negócio também muito marcante na minha experiência, que eu estava numa reunião, a reunião administrativa, e alguém disse, rapaz, você soube que aqui perto caiu um prédio? Aí eu, como assim um prédio caiu em Fortaleza? Aí disse, foi aqui a 3 quadras. Aí eu disse, pessoal, então, com licença, mas eu acho que lá precisam mais de mim do que aqui. Você saiu de onde estava? Eu saí da reunião, aí olhei nas reportagens. Foi o Edifício Andréa? O Edifício Andréas, aí corri para lá. E você foi já voluntário, colocando... Fui voluntário. O amor e a ordem de salvar ali. Quando eu cheguei, tinham saído as ambulâncias socorrendo ali os primeiros, os feridos. Tinha um destacamento da polícia, inclusive alguns alunos de alguma academia que estava tendo ali perto, não sei bem. Eles não estavam fardados, estavam com roupa de aluno. E não tinha chegado bombeiro, não tinha feito nada. E aí eu cheguei... e disse, em que é que eu posso ajudar? Cara, e é um cenário... Eu passei 2 dias com pesadelos, revendo. É um cenário... Eu fico imaginando... A gente vê de longe imagem aérea, por exemplo, da faixa de Gaza, da Ucrânia, né? Aqueles prédios todos destruídos. E eu vi só um prédio caído por um acidente, mas você vê partes de vidas, né? Assim, não corpos, mas... o porta-retrato, a agenda, né? Roupas, peças de roupa, panela. Enfim, eu disse assim, cara, era um prédio, tinham vidas, tinham pessoas que tinham sonhos e bum! Doutor Tiago, o nosso tempo aqui está passando rápido, nós estamos indo para os 3 minutos últimos do programa. Essa história é forte também. Você vai ter tempo outro dia, quando você estiver disponível na sua agenda, vir aqui para falar mais. Você vai ser obrigado a me chamar de novo. Muito bom, estou muito feliz em receber aqui você trazendo toda essa graça, compaixão, esse sentimento de cuidado e de amor, como você se apresenta no Instagram, que a missão é cuidar de pessoas. E isso você tem feito muito bem. Sua história é empolgante, emocionante e mexe com a nossa audiência no dia de hoje, falando aos corações que existe possibilidade de acertar, de dar certo. Se dedicar, se focar, se alinhar com Deus, a vida será diferente. Eu queria que você terminasse aqui com a gente, agradecendo, falando o que você quiser, porque não tem mais tempo não. O tempo passou voando aqui. Verdade. E aí eu queria que você ficasse à vontade com 1 minuto e 30 final que a gente tem aí. Certo. Vou deixar de olhar nos seus olhos, vou olhar aqui nos olhos da nossa audiência. Eu quero que você saia desse momento com esse entendimento de que você é único. Você é único para Deus, né? Ele tem uma grande expectativa sobre você e é uma expectativa totalmente real. E que você precisa ter esse entendimento, esse passo, gastar um tempo consigo para buscar dentro de você essa essência. E é a partir dessa essência que você vai começar a se mudar, para você conseguir mudar a realidade à sua volta e ajudar a gente a mudar mudar toda a sociedade. Uma vez, no meu WhatsApp eu tenho uma formiguinha, eu coloquei uma frase de uma formiguinha, porque esse é o objetivo, é fazer a diferença. Fazer a diferença onde a gente está, trabalhar arduamente, assim como o Albino Pereira, trabalhar sem cessar, entendendo o seu propósito, né? Não é atirando ao vento, não é correndo atrás de sombras, é olhando internamente, encontrando a sua essência, mudando a sua vida, o seu interior, para começar a fazer a diferença fora. Muito bom. Né? É essa construção que você precisa passar, você precisa desenvolver essa habilidade, esse exercício, e o mundo não
consegue compreender o impacto que a sua vida, alinhada aleluia, com o propósito de Deus, pode ter nela, na sua volta. Né? O doutor profeta. Então se prepare para viver o diferente. Maravilha. A partir desse movimento. É uma grande satisfação estar aqui, poder falar um pouco dessa trajetória. Muito bom. E que Deus abençoe a cada um. Eu estou feliz, queria ter mais tempo aqui para você continuar trazendo, espalhando essa graça, esse amor que você tem aí, meu amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe muito, doutor Tiago Salles, que é uma potência, e esse nome é novo, né, o senhor? Tem quantos anos? Tenho 41, acredito. 41, dá para fazer muita história, ajudando pessoas, resolvendo problema, levando saúde aí. História grande. Dizem que o ministério de um homem começa aos 40, então eu estou no primeiro ano. Eu também tô chegando nessa casa para avançar. Olha, a você, muito obrigado pelo carinho, da atenção. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. A gente se encontra aqui, no rádio, na TV e no YouTube. TV Canal 25.1, continua aí, que a programação vai te abençoar muito. No YouTube, você pode assistir o nosso programa a hora que você quiser, no canal Olhe nos Meus Olhos. E aqui na rádio, a gente se encontra, 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Um abraço, minha gente. Tchau, tchau.